Glória a Deus. Levante suas mãos aí na sua casa. Que a tua bênção, Pai, repouse sobre os teus filhos. Que venha a provisão, que venha a prosperidade, que venham os milagres dos céus. Que os teus filhos comecem a viver um novo nível na vida financeira. Tudo isso, Pai, fruto da fidelidade. Senhor, mesmo em tempo de pandemia, temos entendido a necessidade de plantarmos sementes no teu altar. Mesmo no tempos difíceis, tempos de crise, nós entendemos, Pai, que a fidelidade do Senhor precisa ser permanente em nossas vidas. Então, Pai, eu quero te glorificar nessa noite. Eu quero te exaltar nessa noite. Eu quero bendizer o teu nome nesta noite. E eu quero abençoar cada um dos teus irmãos que tem entendido a necessidade da fidelidade, que tem dizimado, primiciado, ofertado. Senhor, que jamais haja falta na casa dos teus filhos, mas que a abundância, a prosperidade e a fartura esteja presente todos os dias. Eu quero pedir a tua bênção nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Glória a Deus. Pode sentar aí na sua casa. Queridos, eu confesso que não dá vontade nem de pregar. Que unção gostosa, que momento maravilhoso. Como é bom esse tempo de adoração a Deus. E pena que você não está aqui. Porque se você tivesse, meu irmão, parece que a unção se tornou até palpável, de tão forte que é neste lugar. Porém, queridos, eu quero declarar que semana que vem você vai estar aqui. Em nome de Jesus. Sexta-feira, em nome de Jesus, nós vamos voltar para a fase amarela, ou verde, ou azul, sei lá. Só sei que nós vamos sair da laranja, não vamos voltar para a vermelha. Em nome de Jesus, queridos, eu quero profetizar que os leitos de UTI vão cair drasticamente nessa semana. Hoje saiu uma reportagem dizendo que os leitos estão 90% ocupados, mas eu quero profetizar que vai cair drasticamente, em nome de Jesus. E você, meu irmão, se prepare. Você que está assistindo o culto aí da sua casa, se prepare, porque muito em breve você vai assistir o culto pessoalmente, presencialmente, ok? Em nome de Jesus. Esse microfone está dando algum probleminha aqui, Jodi. Resolva para mim, por favor. O som aqui, o retorno deu uma caída, tá bom? Então, queridos, eu estou profetizando sobre a tua vida. Ontem eu fui na porta do hospital Senhora Aparecida, fiz uma live de lá, profetizei, orei. Se você não assistiu ainda, assista a live de ontem. Ontem tivemos duas lives. Uma que eu fiz da minha casa e a outra lá em frente, o Senhora Aparecida. E eu quero, queridos, declarar em nome de Jesus, toda essa enfermidade, toda essa pandemia já está por terra. E nós vamos estar juntos aqui adorando o Senhor. Nós não teremos mais mortes. Eu creio que hoje, queridos, as águas foram agitadas, a unção foi agitada, e eu creio que Deus está se movendo de uma forma diferente. Amém? Eu quero, nessa noite, encerrar uma série de ministrações que eu comecei há 2 domingos atrás. Nós começamos a falar um pouco sobre a realidade do reino do Espírito. E hoje, queridos, eu quero que você ouça essa palavra com bastante carinho. Hoje nós vamos depois encerrar o culto voltando a cantar esse último cântico. Esse último cântico foi muito forte, uma unção de Deus muito forte mesmo. E hoje eu creio que Deus tem um livramento para fazer na sua vida. Existem algumas adorações que o reino do Espírito se move de uma forma tão visível. Existem algumas adorações, queridos, que deixa os demônios confundidos, deixa os demônios preocupados. E nós encerramos o louvor hoje com um cântico que realmente moveu os céus, agitou as águas e fez com que o inferno ficasse muito preocupado.
E eu quero nessa noite falar um pouquinho mais sobre a realidade do reino do Espírito. Porque, queridos, nós temos ensinado que nós estamos engajados em 3 mundos. Primeiro, a Bíblia fala que o mundo que nós vivemos chama como esse presente mundo maligno. O mundo que foi subjugado, o mundo que tem Satanás como Deus desse século. E nós vamos, queridos, nós estamos vivendo neste mundo. Nós estamos caminhando neste mundo. Nós estamos criando os nossos filhos neste mundo. Nós estamos trabalhando neste mundo. Nós estamos relacionando com pessoas neste mundo. Porém, a Bíblia diz que este mundo presente é um mundo maligno. O segundo mundo que nós falamos é o reino das trevas. E quando nós olhamos Efésios capítulo 6, verso 10 ao verso 12, abra lá, acompanhe o texto. Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 12. Finalmente, irmãos, fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades. Diga, poderes e autoridades. Contra os dominadores deste mundo de trevas. Contra dominadores deste mundo de trevas. Contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O segundo mundo é o reino das trevas. E a Bíblia está dizendo que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. A nossa luta não é contra pessoas, mas a nossa luta é contra poderes e autoridades. É contra dominadores deste mundo de trevas, deste reino de trevas. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, o texto de Efésios está dizendo que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Porque embora nós não sejamos deste mundo, nós estamos aqui neste mundo. Nós estamos vivendo neste mundo maligno. Nós estamos vivendo neste mundo de trevas. Nós estamos vivendo neste mundo onde as forças espirituais estão regendo. Nós estamos vivendo neste mundo onde os dominadores estão atuando. Onde os poderes e autoridades malignas estão atuando. Nós estamos vivendo neste mundo. E a Bíblia diz que nós precisamos o quê? Nos revestir de toda, não é algumas peças da armadura de Deus. Nós precisamos estar preparados. Irmãos, como pode uma criança que não tem problema algum, de repente, ser diagnosticado com câncer? Como pode uma pessoa saudável, de repente, infarta e morre? Como pode uma pessoa que nunca teve nenhum problema de saúde, começa a desenvolver diabetes? Como que pode, queridos, pessoas saudáveis, de repente começa a desenvolver algumas enfermidades? Como pode, queridos, parece quando tudo vai bem, quando parece que o ano vai ser maravilhoso, o ano vai ser um ano maravilhoso, você trabalhando, você ganhando dinheiro, você construindo a sua vida, você alicerçando a sua família, alicerçando a sua vida, de repente entra uma pandemia e mata milhares e milhares e milhares de pessoas. Levam pessoas para os hospitais, para as UTIs. Como pode? A grande verdade, queridos, nós precisamos perguntar de onde vem isso. Por que nós fechamos o ano 2019 planejando um ano maravilhoso, um ano onde estava sendo tudo preparado para que a economia da nossa nação se desenvolvesse? Talvez a sua empresa estava bombando, você estava ganhando dinheiro, tudo estava caminhando bem. O ano 2020, um ano que todo mundo estava na expectativa de grandes realizações, de grandes conquistas. Mas de repente vem uma pandemia que para, não apenas o Brasil, mas para as nações. Que levam milhares de pessoas à morte. Como pode? De onde vem isso?
Da onde vem tudo isso que nós estamos vendo, queridos? Isso vem das forças espirituais que tentam arruinar a vida dos homens. Isso vem dos poderes e das forças, das autoridades espirituais que tentam destruir vidas, que tentam ceifar vidas, que tentam destruir pessoas. E nós precisamos, queridos, abrir a nossa visão para entender tudo isso. Nós precisamos abrir a nossa visão para entender como funciona o reino espiritual, o reino do Espírito. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus foi a intrusão no reino dos sentidos. Jesus veio nesta terra, Jesus veio neste mundo. Jesus pisou aqui nesta terra, Jesus pisou nesse presente mundo maligno. Jesus pisou aqui nesse reino de trevas. Mas uma das coisas que Jesus ele tinha muito claro dentro dele é que ele não era deste mundo. Uma das coisas que Jesus ele sabia, ele tinha a convicção que quando ele pisou nessa terra, ele veio aqui estabelecer um outro reino. Ele veio aqui mostrar que existe um outro reino. Ele veio aqui mostrar um outro reino. E ele veio aqui para nos levar a participar deste outro reino. Olha o que diz João 1,10. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Ele estava no mundo, ele estava aqui neste reino, ele estava neste presente mundo maligno. Este mundo, o mundo foi feito por ele, porém o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas tinha algo, queridos, que Deus queria dar aos homens. Tinha algo que Deus queria dar a mim e a você. Deus quando veio a esta terra, Ele veio para nos mostrar que reino nós fazemos parte, e nos dar poder e nos dar autoridade. Poder e autoridade para vivermos neste mundo sem sermos contaminados por este mundo. Poder e autoridade para andarmos neste mundo sem fazer parte deste mundo, sem fazer com que o mundo venha nos contaminar, o mundo venha nos destruir. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Ele tinha um reino. Ele veio e ele mostrou: olha, o meu reino não é deste mundo. Ele tinha um reino. Olha o que diz aqui João 15:19. Se vocês pertencessem ao mundo, Ele os amaria como fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Sabe o que João está dizendo aqui? João está dizendo que nós não pertencemos a este mundo. Se nós fôssemos deste mundo, se nós pertencêssemos a este mundo, o mundo nos amaria. Mas como nós não pertencemos a este mundo, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos tirou deste mundo, o Senhor nos levou para um outro reino. A Bíblia diz que este mundo nos odeia. Entenda algo, queridos, o diabo te odeia, esse mundo não te odeia, esse mundo te odeia. Esse mundo, quando olha para você, ele quer mais que você morra, ele quer mais que você seja destruído, ele quer mais que a sua família seja destruída. Esta é a intenção dele. Porém o Senhor nos deu autoridade, diga autoridade. O Senhor nos deu poder, é isso que nós precisamos começar a entender. Nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Interessante, queridos, quando nós começamos a entender um pouco sobre o reino do Espírito, e quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, nós vemos que cada nação é governada por um dominador das trevas deste mundo. Cada lugar, cada cidade, cada vila, cada bairro é dominado por um dominador das trevas, pela maldade espiritual que atua nos lugares celestiais. A única nação que não era dominada por um dominador das trevas era Israel. A única nação. A única nação que Satanás não podia requerer nada, não podia exigir nada, era Israel. E por quê? Porque Israel tinha um sistema diferente. Israel tinha um modelo diferente.
Deus era o Senhor, Deus é que determinava o que acontecia na nação de Israel. Todas as outras nações eram dominadas por homens caídos. Todas as nações eram dominadas por sistema vindo através de homens caídos. De homens que sentavam para decidir e definir como seria o seu governo e como eles iriam agir. A única nação que não podia, que não tinha isso, era Israel. Israel, na verdade, tinha Deus como Senhor. Ele decidia como o povo iria caminhar. Ele era o Deus de Israel. Então imagine, pense, todas as nações do mundo tinha um governo comandado por homens e automaticamente dominadores deste mundo em trevas dominavam essas nações. Israel não. Israel tinha Deus como Senhor. Olha o que diz Salmo 33, 12. Salmo capítulo 33, verso 12. Ele diz assim: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Então Israel tinha Deus como Senhor. Deus era o Deus de Israel. Às vezes, queridos, nós naquela empolgação nós falamos: olha, Deus é Senhor do Brasil. Não é não, o Deus desse mundo em trevas é o diabo. O que nós precisamos é tirar essas pessoas deste mundo em trevas e levar essas pessoas para o reino da luz. Levar essas pessoas a conhecer um outro reino. A Bíblia diz que Deus escolheu Israel, não somos nós que escolhemos, é Deus que escolheu. Foi Deus que escolheu Israel, por isso que ele fala: o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Quem escolheu Israel foi Deus. Não foi o povo que escolheu Deus, não, Deus escolheu Israel. E a Bíblia diz que a nação que tem o Senhor como Deus é uma nação feliz. E Deus então escolhe Israel. Porém todos nós sabemos, todas as regras, todas as leis, tudo de Israel, Deus que determinou, Deus que escolheu. Deus que disse, Deus que falava como seriam as coisas. Deus deu as suas próprias leis. Porém nós entendemos, todos aqueles que conhecem a história, sabem que em um determinado momento, este povo escolhido de Deus, rejeitou as leis de Deus. Eles disseram: Senhor, nós queremos ser como as outras nações. Nós queremos ter o domínio das outras nações. Nós queremos ter um governo diferente, assim como as outras nações. Então todos nós sabemos que Deus escolheu Israel, porém Israel rejeitou o próprio Senhor. Enquanto Israel estava sendo dominado, controlado pelo poder de Deus, era uma nação escolhida, era uma nação que Deus havia escolhido. Até o momento que eles então decidiram sair debaixo do domínio do nosso Deus. Quando nós olhamos para a nossa nação, quando nós olhamos para o Brasil, quando você olha para a política, quando você olha para a economia, nós vemos, queridos, como que esta nação é uma nação dominada por um sistema corrupto. Governantes roubam, desviam dinheiro. Tudo isso porque nós estamos vivendo debaixo de dominadores. Tudo isso porque a nação ela é controlada por esses dominadores que controlam nações, que controlam estados, que controlam cidades, que controlam vilas, que controlam bairros, que controlam famílias. Cada lugar é controlado por esses dominadores. Mas algo que Deus quer fazer, Deus quer nos dar, Deus quer levantar os seus filhos para andar em autoridade e poder. Deus quer levantar você para mudar este quadro. Deus quer levantar você para identificar o que está acontecendo na sua família. Talvez você pergunte: apóstolo, por que você está pregando sobre o reino do Espírito? Porque Deus quer levantar você com poder, com autoridade, com ousadia, para mudar o sistema de dentro da sua casa.
Talvez, queridos, algumas coisas tenham acontecido e você precisa agir com autoridade dentro da sua casa para que as coisas comecem a mudar. Por isso nós precisamos conhecer o reino que o Senhor Jesus trouxe e nos apresentou. Queridos, nós precisamos entender que Ele quer nos dar autoridade. E muitas vezes, por ser nebios, nós não entendemos. Nós não entendemos as leis espirituais. Nós não entendemos o sistema do reino dos céus. Achamos, porque vivemos no mundo maligno, porque vivemos no mundo de trevas, nós achamos que o sistema do céu, o sistema do reino espiritual, do reino dos céus, é como o sistema da terra. Não é. Este mundo jaz do maligno. Este mundo é controlado pelas forças, pelos poderes e autoridades malignos. Mas nós não pertencemos a este mundo. Nós não fazemos parte deste mundo. Quando alguém olha para você e fala assim: Deus te abençoe. Na verdade, queridos, no mundo talvez isso perdeu o sentido, perdeu o valor. Mas quando esta palavra é liberada, os céus respondem a isso. Quando alguém libera uma palavra de bênção, quando alguém libera uma palavra profética sobre a tua vida, os céus respondem a isso. A terra parece que isso perdeu o sentido, mas os céus respondem a isso. Quando uma autoridade olha para você e libera uma palavra profética, quando um pastor, o pai, a mãe olha para você e libera a bênção, e você recebe aquilo, queridos, aquilo se move dentro de você. Os céus, eles começam a trabalhar a teu favor quando a palavra é liberada, porque nós não fazemos parte do reino da terra, não o reino das trevas, não a este mundo maligno, mas nós fazemos parte do reino dos céus. E no reino dos céus isso funciona. Os nebios não, os nebios eles olham para isso e acham que isso não significa nada. Acham que isso não tem valor. A palavra de Deus diz que os judeus tornaram a palavra sem efeito. Por isso, queridos, aqueles que não têm uma maturidade espiritual, eles tornam as palavras, eles tornam a liberação profética sem efeito. Quando o teu pastor está aqui lançando uma palavra profética sobre a tua vida, os nebios, eles nem amém falam, porque para ele aquilo é normal. Mas aqueles que são os ruios de Deus, eles pegam as liberações proféticas como um mover de Deus para a sua vida. Eles sabem que os céus respondem a essas liberações proféticas, por isso eles a recebem e eles começam a se mover nessa direção. Porque o mundo que nós vivemos, o mundo que fazemos parte é diferente do mundo maligno, do mundo em trevas. O reino que fazemos parte, queridos, é diferente. Por isso existe essa diferença entre os nebios e os ruios. Os nebios, aqueles imaturos, eles ouvem a palavra de Deus, a palavra entra no ouvido e sai em outro. Mas os ruios de Deus, quando ouvem uma palavra, eles pulam, eles gritam amém, eles recebem, eles tomam posse, eles querem viver a realidade dessa palavra na sua vida. E isso acontece, porque Ele está movendo, os céus têm se movido a seu favor. E eles sabem que uma liberação profética, eles sabem a autoridade, o poder que tem. Ah, meu irmão, abra sua visão espiritual. Quando você recebe uma liberação profética dos seus pais, ah, meu irmão, como isso funciona no reino espiritual, no reino celestial, como isso funciona. Quando você vai fazer alguma coisa, você tem a bênção dos seus pais, como isso se move na sua vida. Quando você recebe a bênção das autoridades que Deus estabeleceu sobre a sua vida, seus pastores, seus líderes, como isso funciona. Mas o mundo maligno não, o mundo maligno isso não tem efeito, tudo isso perdeu o efeito. Mas aqueles que têm a visão do reino espiritual, queridos, aqueles que conseguem ler o mundo espiritual, eles sabem como isso funciona. Ontem pela manhã eu acordei bem cedo, eu fui para a porta do hospital Senhora Aparecida. E eu comecei a olhar para aquele lugar, queridos, e a minha visão espiritual, eu conseguia ver anjos de Deus trabalhando em torno, acima daquele hospital. E eu conseguia ver demônios
tentando ceifar vidas, tentando destruir vidas, tentando matar pessoas. Espírito da morte, tentando sufocar pessoas, matar pessoas. Nós precisamos abrir a nossa visão espiritual para entender como que funcionam as coisas. Áreas da sua vida muitas vezes estão travadas e você não sabe por quê. Respostas de orações não são atendidas e você está perguntando para Deus: Deus, por que o Senhor não me ouve? Mas tudo isso, queridos, é a falta da visão e do entendimento do mundo espiritual. E por não ter esse entendimento e discernimento, as bênçãos têm sido travadas. E nós não estamos exercendo a autoridade que temos, a autoridade que o Senhor entregou a mim e entregou a você. Mas isso precisa mudar hoje, vai mudar no nome de Jesus. Eu quero falar um pouquinho com você sobre Daniel, capítulo 10. Todos nós conhecemos a história de Daniel. E como as igrejas amam fazer jejum de 21 dias. Jejum de Daniel. E aí fala assim: olha, vamos fazer um jejum de 21 dias. O correto jejum não teria que ser de 21 dias. O jejum, pelo certo, deveria ser até a bênção chegar. Se a bênção demorar 5 dias, é de 5 dias. 10 dias é de 10 dias. 20 dias é de 20 dias. 40 dias é de 40 dias. Ou um ano é um ano. Quando nós olhamos para a história de Daniel, ele entrou em batalha espiritual e durante 21 dias, ele entrou em batalha e a duração da sua batalha foi durante 21 dias, porque foi o tempo que o anjo gastou para guerrear no reino espiritual e trazer a sua bênção. Quando nós olhamos para a história de Daniel, nós temos uma visão, nós vemos um cenário, como funciona o mundo espiritual. E nós vamos entender um pouco isso hoje. Vamos lá, Daniel capítulo 10, de 1 a 3. Daniel capítulo 10, do verso 1 ao verso 3. Você vai entender um pouco como funciona o mundo espiritual. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, que era o império da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de um tempo, falava de uma grande guerra. E numa visão veio-lhe o entendimento da mensagem. Naquela ocasião eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho não provei. E não usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. Agora vamos lá para o verso 10 ao verso 13. E em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste atenção ao que eu vou lhe falar. Levanta-se, pois eu fui enviado a você. E quando ele me disse isso, pus-me de pé tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Todos nós conhecemos esse texto. Daniel, então, durante 21 dias, ele queria buscar o entendimento de Deus e o que Deus iria fazer com o povo. E Daniel, então, ele começa a orar, começa a clamar a Deus. E Daniel começa a chorar diante do Senhor, e ele tinha um propósito. Senhor, enquanto eu não receber aqui a instrução e a revelação da tua vontade, eu não vou parar de orar. E a Bíblia diz que Daniel, então, ele entra em jejum.
os manjares, carne, bebida, nada disso ele provou, não usou perfume. E durante um bom tempo Daniel está ali orando e clamando a Deus. Porém a Bíblia diz que desde o primeiro dia que Daniel começou a orar, Deus ouviu a oração de Daniel. E quando o anjo chega depois de 21 dias, o anjo chega para Daniel e o anjo fala: olha Daniel, você é muito amado. Você é uma pessoa que Deus ama muito. Queridos, eu quero que você entenda, você também é muito amado. Você é tão amado que Deus não veio nos dias, Jesus não veio nos dias de Daniel. Jesus veio agora, no nosso tempo. É agora que Ele veio, que liberou o Espírito Santo sobre nós. Isso prova o quanto a nossa geração é uma geração amada, uma geração privilegiada. Nós conhecemos Jesus. E nós sabemos que o arrebatamento da igreja, sabemos que a volta de Jesus se dará justamente no nosso tempo, na nossa geração, porque somos amados. Porém, queridos, o anjo ele foi liberado desde o primeiro dia que Daniel começou a orar. Deus liberou a resposta que Daniel estava buscando. Porém, a Bíblia diz que quando o anjo veio, existia o império da Pérsia, e o dominador da Pérsia, ele entrou em combate com o anjo. Aí você começa a ver, queridos, como que existem demônios em todos os lugares. Como existe, o diabo ele é tão autorizado, que ele trabalha por hierarquia. Ele trabalha pelas leis espirituais, ele coloca demônios dentro das suas patentes. Existia um dominador na Pérsia, ele dominava a Pérsia. E a Bíblia diz que Daniel estava na Pérsia, e quando o anjo chegou na Pérsia, antes de chegar a Daniel, se travou uma briga espiritual, uma luta espiritual, no reino espiritual. E o anjo, ele ficou 21 dias lutando. Queridos, isso aqui não é historinha para criança dormir não, porque se fosse seria assustador. É uma realidade, é uma verdade. Então existem dominadores, principados em todos os lugares. No Brasil, no estado de São Paulo, em cada estado, em cada cidade, em cada bairro, em cada vilarejo, em cada família, existem linhas de demônios. A grande verdade, queridos, é que existem mais demônios do que seres humanos. Por isso o diabo ele espalha esses demônios em todos os lugares e ele divide por hierarquia. Então Daniel agora começa a orar, a oração de Daniel é ouvida. No primeiro dia Deus libera o anjo e manda a resposta. E o anjo durante 21 dias está travado, lutando contra o principado, contra o dominador da Pérsia. E ele começa a guerrear, e Daniel talvez estava lá: Senhor, por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor não me atende? Por que o Senhor não ouve o meu clamor? Talvez, queridos, tenha sido o mesmo problema nosso. Talvez você está clamando a Deus durante tanto tempo: Deus, por que o Senhor não responde? Não, Deus já respondeu. Mas talvez, queridos, este anjo, ele está numa batalha espiritual e ele está tentando chegar até você. E a Bíblia diz que durante 21 dias esse anjo, ele trava uma batalha. Até que Deus libera do céu um príncipe chamado Miguel. Quem é Miguel? Miguel, se você olhar Apocalipse, é o príncipe que domina Israel. É o príncipe que governa Israel, que está sobre Israel. Então Deus agora teve que liberar um príncipe, um anjo com uma patente maior do que aquele anjo que estava lutando durante 21 dias para destruir o príncipe, o dominador da Pérsia. Então aí você para e você começa a entender: agora eu sei porque algumas coisas não acontecem. Agora eu sei porque as minhas orações muitas vezes não são atendidas. Não é que Deus não atendeu, é que existe uma briga, uma luta espiritual no reino espiritual, que muitas vezes a bênção ela é impedida. Você começa a entender, queridos, por que muitas vezes nós não podemos frequentar alguns lugares? Porque às vezes nós não temos fé.
para a liberação do anjo com uma patente maior. Então, se nós olharmos aqui, está cheio de anjos ao nosso redor, acima de nós, está cheio de anjos. Como também está cheio de demônios tentando ceifar, tentando destruir as nossas vidas. Há uma batalha espiritual e existem as hierarquias. Existe o principado que comanda cada bairro, cada cidade, cada lugar. Existem o principado que comanda o estado, que comanda a nação. E quando a bênção vem, ele tem que travar uma batalha com todos esses príncipes, com todos esses dominadores, com todos esses demônios. E aí você pode perguntar, mas por que será que Deus não entrou nessa batalha? Porque Deus, ele também trabalha com leis espirituais. Deus trabalha com leis espirituais. Deus não poderia ele agir porque ele trabalha com as leis espirituais e tudo tem as suas hierarquias. E aqui, queridos, nós vemos a batalha, esse dominador. Nós vemos aqui essa luta espiritual. Daniel estava orando, Deus, porque o Senhor não me responde? Mas aqui Deus já havia liberado a bênção. Mas demorou 21 dias e Daniel lá travando uma batalha espiritual muito forte. Até que Deus libera Miguel, libera aquele anjo, e esse anjo, ele vem até Daniel. Uma batalha espiritual tremenda. Olha o verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos. Então, queridos, porque existem muitos príncipes, existem muitos maiores que estão dentro de uma cadeia de autoridade. Ele veio e me ajuda. E por isso eu fui impedido de prosseguir. Então ali nós vemos, queridos, essa batalha terrível. Olha o verso 14. Agora eu vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. O que Daniel queria saber? Daniel queria entender, Deus, o que vai acontecer com este povo? E aqui nós vemos Deus libera o anjo com a resposta. Olha, eu vim aqui para trazer para você, para fazer com que você entenda o que vai acontecer com este povo no futuro. A visão não era para aquele momento, a visão era para algo futuro. Olha o verso 19. E ele disse: não tema, não tenha medo. Você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Dito essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me deste força. Queridos, o verso 19 eu acho tremendo. Porque quando o anjo chega, o anjo fala assim: olha, Daniel, seja forte, seja forte. E a Bíblia diz que o anjo aquele não tocou em Daniel. O anjo não precisou ministrar uma unção em Daniel, não. Somente Daniel, quando ele recebe a palavra do anjo, a Bíblia diz que Daniel sentiu fortalecido. Somente com uma liberação. Olha, queridos, que coisa tremenda. Somente com uma liberação, Daniel, ele se sente fortalecido e ele fala: fala, Senhor, agora o Senhor me deu força. Porque Daniel estava jejuando durante 21 dias. Daniel estava travando uma batalha espiritual durante 21 dias. Eu creio, queridos, depois de 21 dias, Daniel já estava meio enfraquecido. Talvez como eu e você, muitas vezes achando que Deus não vai nos ouvir mais. Mas agora o anjo fala: Daniel, seja forte. Daniel, seja forte. Seja forte. Quando ele recebe esta palavra, a Bíblia diz que ele se sentiu fortalecido. Meu irmão, seja forte, seja forte, seja forte. Talvez você está travando batalhas espirituais tremendas, mas eu quero dizer, meu irmão, seja forte, seja fortalecido no Senhor nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Verso 20. Então ele me disse: você sabe por que vim? Vou ter que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. Sabe o que o anjo estava dizendo? Daniel, a batalha não acabou. Miguel veio, me ajudou.
Eu fui liberado, cheguei até você. Só que eu vou ter que voltar agora, Daniel, e eu vou ter que lutar de novo contra o príncipe da Pérsia. Não acabou. E olha o que ele fala. E logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Batalha espiritual não acaba, meu irmão. Batalha espiritual não acaba. Por isso que Deus quer levantar homens e mulheres maduros, ruins, homens e mulheres de autoridade, porque batalha espiritual não termina. Daniel, olha, eu fiquei 21 dias travado. E aí, Daniel, o Miguel veio, me ajudou, eu consegui chegar aqui. Estou voltando, e na minha volta agora eu vou continuar essa batalha. Mas entenda uma coisa, quando eu for, vai chegar um outro príncipe. Agora é o príncipe da Grécia. Agora é um outro nível de batalha que você vai ter que enfrentar. Então nós vencemos agora o dominador da Pérsia. Eu volto a lutar com ele, mas agora vai ter que vencer também da Grécia. Por isso, meu irmão, eu quero que você abra a sua visão para entender que este mundo no qual nós estamos é um mundo onde o mal domina. É um mundo de trevas, onde os demônios estão tentando impedir o milagre de Deus na sua vida todos os dias. Não está mais na hora, meu irmão, de nós pensarmos se vamos ser crente ou não, ou de brincar de vida cristã, não. Nós precisamos exercer a autoridade do nome de Jesus. Tem muitas coisas que não acontecem na nossa vida porque nós não estamos percebendo o nível de batalha que temos que travar e contra quem nós estamos lutando. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra carne ou sangue, a nossa luta é contra esses dominadores. É contra aquele que quer fazer com que a tua vida financeira vá para o buraco. É aquele que quer destruir o teu casamento. É aquele que quer acabar com os seus relacionamentos. É aquele que quer desviar o seu filho. É aquele que quer enfraquecer a sua fé. E essa luta precisa ser uma luta permanente. Mas se nós não tivermos a visão espiritual, queridos, nós vamos achar que é bobeirinha, é frescurinha, é coisinha boba. Não é. Daniel estava travando uma batalha espiritual tremenda. Porque Daniel, ele queria uma revelação, o que de fato está acontecendo. Verso 21. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta, ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Olha que luta. Olha, eu vou voltar, eu vou continuar nessa batalha. Quem está me ajudando nessa luta é Miguel. Mas antes de ir, eu vou te revelar o que está escrito no livro da verdade. Queridos, é isso que nós precisamos de revelação. De revelação porque a enfermidade muitas vezes está assolando a nossa vida. Revelação porque muitas vezes as coisas não acontecem. Revelação porque muitas vezes eu tenho travado tantas batalhas. Revelação, e aqui o anjo está dizendo, olha, eu vou, mas antes de ir, eu vou revelar para você o que está escrito no livro da verdade. Existe um mundo de trevas, queridos, no qual nós temos que lutar. Existe um mundo de trevas, o reino das trevas. E esse mundo de trevas, esse reino das trevas, queridos, é aqui agora. Nós estamos caminhando nele, nós estamos vivendo nele. Este mundo maligno, ele está aqui. Às vezes, queridos, porque muitas vezes você está caminhando e de repente vem uma enfermidade, vem uma dor, você não sabe de onde vem. Estava tudo bem até agora, mas a grande verdade, queridos, esta enfermidade veio do mundo das trevas, do reino das trevas. Você não tem que aceitar doença na sua vida, doença na sua casa, você não tem que aceitar. Você não tem que aceitar a morte na sua vida, a morte na sua casa. Não, apóstolo, vai estar todo mundo morrendo. Olha, Covid está matando todo mundo. Meu irmão, pode matar aqueles que não creem no poder de Deus. Mas se você crê, meu irmão, não aceita. Mas apóstolo, eu já vi crente morrendo de Covid. Eu já vi pastor morrendo de Covid. Talvez, meu irmão, não teve a percepção do que é, como é o reino do Espírito.
Mas o reino do Espírito, as enfermidades, queridos, vêm através deste mundo em trevas, deste reino das trevas. Não é algo de Deus, não é um projeto de Deus na sua vida. Nós precisamos abrir a nossa visão. Queridos, vai no médico, não tinha nada, de repente está com câncer. Meu irmão, o que é isso? É um dardo inflamado do maligno. É algo que vem do inferno e você não pode se calar. Você não pode aceitar isso como algo normal, não. Ah, estou com dor, estou travada, acontecendo tal coisa. Não, meu irmão, não aceita isso. De repente a pessoa vai lá, está trabalhando, tudo normal, e aí fala assim, aí alguém está com inveja do seu trabalho, do seu cargo, faz um trabalho lá para você, e você não tem o discernimento espiritual, e chega lá, é tragado, é destruído. Sabe por quê? Porque muitas vezes é nebios, porque muitas vezes não tem a percepção do mundo espiritual, acha que tudo isso é normal, que a enfermidade é normal, a dor é normal, o diagnóstico ruim é normal, tudo é normal. Não, existe uma ação maligna, existe um trabalho maligno, algo que foi levantado para destruir você. Tem pessoas que falam, não, mas esse negócio de trabalho de umbanda, de candomblé, esse negócio não existe. Existe, meu irmão, existe. Eu me lembro quando ainda tinha o centro aqui do lado da igreja. Um dia eu cheguei aqui e vieram me falar, apóstolo, sabia que essa madrugada várias pessoas de branco aqui do centro rodearam a igreja e fizeram trabalho aqui? Falei para pouquíssimas pessoas. Na madrugada eles começaram a rodar aqui perto e começaram a fazer trabalho. Qual que era a intenção deles? Fechar a igreja. Fechar a igreja. Se nós fôssemos nebios, a igreja estaria fechada. Mas o que a igreja fez? A igreja se levantou em oração. Me lembro até hoje, quando o púlpito ainda era daquele lado. Um dia nós levantamos as mãos em direção a esse centro, e nós determinamos que iria fechar naquela semana, e fechou. Eles rodearam a igreja fazendo o trabalho, queridos, e o que aconteceu? O centro fechou e a igreja ficou ainda mais bela, e a igreja continua de pé e sempre vai continuar de pé, porque nós temos a visão do reino espiritual. O diabo tem feito isso para destruir pessoas, e quando não há maturidade cristã, queridos, as pessoas elas são submetidas ao engano, muitas vezes morrem literalmente, porque o diabo tem trabalhado, o reino do Espírito, o reino das trevas, tem trabalhado para destruir a sua vida. Quando nós éramos nebios, nós estávamos cativos debaixo dos elementos deste mundo. Quando nós éramos cativos, nebios, nós estávamos cativos debaixo dos elementos deste mundo. Alguém chega para você e fala, não vai dar certo, e aí você fica lá com aquele medinho, fulano lançou uma maldição na minha vida, não vai dar certo. Não, isso é coisa de nebios. Alguém chega para você e fala, tua empresa não vai funcionar, tua empresa não vai para frente, e aí os nebios ficam apavorados. Olha, ele falou, e agora? Olha, ora por mim. Fizeram trabalho de macumba para você, e os nebios ficam lá apavorados. E agora? Os nebios, eles passam perto de um despacho, e logo eles precisam correr para a igreja, para alguém te ungir, porque eu passei, porque eu toquei sem querer, porque nebios. Porque aqueles que são os ruins de Deus, quando eles começam a ter o discernimento espiritual, eles veem enfermidade chegando, eles sabem que enfermidade não é de Deus, e aí eles começam a orar em línguas, eles começam a agitar a unção, eles começam a quebrar os grilhões do inferno, eles começam a destruir as obras malignas, porque são ruins de Deus, são maduros espirituais. É aqueles que quando alguém chega lá no seu trabalho, fizeram um trabalho para você sentar naquela cadeira, e agora quando você sentar, o mal vai te pegar. Mas aqueles que são ruins de Deus, ele chega, ele vê algo estranho naquela atmosfera, e ele começa a orar em língua, ele começa a orar em línguas, ele começa a agitar a unção, e quando ele senta naquela cadeira, todo o mal que estava ali, volta para a pessoa que enviou. E de repente você ouve falar lá, o macumbeiro morreu.
Sabe por que morreu? Porque aquele trabalho que ele fez contra os ruins de Deus voltou para ele. Porque os ruins de Deus, eles não são inocentes e vão de peito aberto, não. Os ruins de Deus, eles dependem de Deus. Os ruins de Deus são aqueles que têm uma maturidade espiritual, uma percepção espiritual. Quando eles veem dentro de casa algo anormal acontecendo, ao invés dele ficar reclamando, ele se levanta, começa a orar em línguas e ele começa a agitar a unção. Os ruins de Deus, quando entra dentro da sua empresa e vê que tem alguma coisa normal, eles não ficam lá chorando, lamentando, não. Eles se levantam, começam a orar em línguas e eles começam a agitar a unção e algo começa a mudar dentro da sua empresa. Os ruins de Deus são aqueles que quando começa a vir alguma dor, ao invés de ficar, não, olha, eu preciso ir lá no médico, porque olha, eu estou sentindo uma dor terrível. Não, ele se levanta e ele começa a orar em línguas, ele começa a agitar a unção, ele começa a mover no Espírito, ele começa a quebrar os grilhões do inferno, e quando se vê, está curado. Sabe por quê? Maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Entenda uma coisa, queridos, este mundo é um mundo maligno. Aqui está o reino das trevas, mas os ruins de Deus, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. E como não são do mundo, eles sabem que tudo aquilo que tem no mundo não pode tocá-los, porque eles estão conectados com o céu. Eles estão conectados com o céu. Eles recebem a revelação da verdade, aquilo que está escrito no livro da verdade. Eles estão conectados com o céu. Olha o que diz Colossenses 1, 11 e 12. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Diga, reino da luz. Aqueles que sabem que não pertencem a esse mundo, eles sabem que existe um outro reino. Sabe como chama esse reino? Reino da luz. Que tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Meu irmão, você está vivendo neste mundo, você está caminhando neste mundo, mas você é do reino da luz. Você está no reino das trevas, mas você é do reino da luz. Você está criando a sua família, por enquanto, queridos, neste mundo, nesse presente mundo maligno, mas você é do reino da luz. O reino da luz, este é o nosso reino. Nós não fazemos parte do reino das trevas. Por isso o diabo, ele é o Deus deste mundo, ele é o Deus desse século, mas nós não somos deste mundo. Nós fazemos parte do reino da luz. Apóstolo, olha, o Covid está aumentando. Aqueles que fazem parte do reino da luz se levanta com poder, unção, ousadia, muda esse quadro e não aceita nada do mal agir na sua vida. A Bíblia diz que Ele nos libertou do reino das trevas e Ele nos transportou para o reino da luz. Ele nos transferiu para o reino do seu Filho, o qual temos a redenção pelo sangue de Jesus. Nós fomos transferidos, nós fomos retirados, nós fomos arrancados do domínio das trevas. Nós fomos arrancados do domínio das trevas, não pertencemos a este lugar, fomos trasladados para o governo, saímos do governo das trevas e entramos agora debaixo do governo de Deus. Jesus, Ele é o nosso dominador, Ele é o nosso príncipe. Para, meu irmão, de achar que o diabo tem poder para te colocar doença. Para de achar que o diabo tem poder para te destruir. Você faz parte do reino da luz, mas isso tem que entrar no teu espírito, meu irmão, porque é assim que funciona o reino espiritual. Existem muitos anjos, queridos, a nosso favor. Existem anjos de Deus, e além dos anjos, o Senhor nos enviou o Espírito Santo. Não é só anjos não, queridos. Além dos anjos, dentro de nós tem alguém habitando, o Espírito Santo. A Bíblia chama do Espírito da verdade, da realidade, que vai habitar em nós para sempre. Espírito da verdade, Espírito da realidade.
É um espírito que o mundo não conhece, é um espírito que o mundo não vê, é um espírito que o mundo não pode conhecê-lo. Então, queridos, nesse presente mundo maligno, que opera segundo os sentidos, eles olham e falam: olha, tem câncer. Por quê? Eles olham por um exame. Mas o Espírito de Deus é aquele que nos revela a verdade do Pai. E a verdade do Pai, enquanto o médico está falando, você está com câncer, a verdade que o Espírito Santo, o raio da verdade, o raio do Espírito Santo está dizendo: você pertence ao reino da luz, e o reino da luz não há enfermidade, o reino da luz não há doença, o reino da luz não há pobreza, o reino da luz não há miséria, o reino da luz não tem Covid. É este reino, esta é nossa realidade espiritual. Entenda isto, esta é a nossa realidade espiritual. Não há, queridos, o Espírito Santo é aquele que nos traz a luz, é aquele que clareia a nossa mente. E a Bíblia diz: se nós andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quando nós andamos na luz. Quando andamos na luz, nós temos comunhão, queridos. Quando andamos na luz, nós não aceitamos a enfermidade. Quando andamos na luz, nós não aceitamos a miséria. Quando andamos na luz, nós sabemos que o diabo se levanta para cair. Quando andamos na luz, nós desfrutamos das verdades de Deus para nós. Nós temos as nossas próprias leis, porque o reino da luz tem as suas próprias leis, queridos. No reino das trevas, o diabo olha e fala assim: vai morrer daqui tanto tempo. Mas no reino da luz, ele olha para você e fala: você vai ter muita vida, você vai ser fortalecido a cada dia. Nós precisamos, queridos, ser treinados para vivermos a verdade do Espírito. Nós precisamos ser treinados, queridos, ensinados pela palavra de Deus. Nós precisamos nos submeter à palavra de Deus para que essa verdade entre em nós. Nós precisamos, queridos, olhar para a palavra de Deus e entender que esta palavra nos traz conhecimento, revelação completa da palavra de Deus. Nós precisamos, queridos, ser experimentados no conhecimento, andarmos na luz do conhecimento. Tem muita gente vivendo, caminhando na luz do mundo, tentando entender o mundo com a visão do mundo. Não funciona. Não funciona. Apóstolo, está um caos, comércio fechado, um monte de coisa acontecendo. Mas se você caminhar pela verdade de Deus, você vai prosperar, você vai crescer, você vai viver o melhor de Deus. Deus, Ele quer que eu e você possamos usar a verdade da palavra dEle, porque a verdade é luz. Muitas pessoas estão andando com medo. Muitas pessoas estão andando com medo. Muitas pessoas estão amedrontadas diante de tudo que está acontecendo. Pessoas falando: olha, apóstolo, mas o caso de Covid está aumentando. Olha, eu não sei onde nós vamos parar, meu irmão. Não. E hoje Deus quer levantar homens e mulheres que têm a revelação da verdade de Deus, da palavra. Aqueles que não estão sujeitos ao reino das trevas. Aqueles que não estão sujeitos a esse presente mundo maligno. Mas aqueles que têm a revelação de quem é e que reino faz parte. Nós vamos cantar novamente aquele último cântico que nós cantamos. E eu quero nessa noite convidá-lo a levantar do seu lugar. Nós vamos mover a unção hoje. Nós vamos mover as águas. Nós vamos entrar hoje no novo nível em Deus. Nós vamos parar de ser cristãos que falam balelas, que fala bobeiras, que fala aí: eu acho que não vai, eu acho que agora a igreja acabou. Não, a igreja não acaba, a igreja só cresce. A igreja só cresce. Mas talvez a tua família tenha sido atingida e você ainda não teve a percepção do reino das trevas.
Você ainda não entendeu que no mundo espiritual existem batalhas espirituais travadas todos os dias. Nós vamos começar a mover a unção. E Deus vai começar a te fortalecer, assim quando o anjo chega para Daniel e fala: Daniel, seja forte. Daniel, seja forte. Hoje a palavra de Deus é: seja forte. Seja forte, meu irmão. Tem batalhas espirituais, estamos travando batalhas com dominadores, contra principados, contra vários níveis de demônios. Porém nós sabemos que o nosso comandante é aquele que não perde a batalha. Além dos anjos estarem aqui, o Espírito Santo está dentro de nós. A enfermidade vai ter que cair por terra, a miséria vai ter que bater em retirada, o mal vai ter que sair. E quando estamos adorando o Senhor, queridos, com esse cântico, você vai ver o reboliço que vai acontecer agora no reino espiritual. Você vai ver o reboliço que vai acontecer agora no reino do Espírito. Porque Deus agora está liberando os seus anjos, os anjos do Senhor. Príncipes, 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 príncipes estão sendo liberados dos céus. Tem muitas bênçãos retidas nas regiões celestiais, e nessa noite vai ser desatada, vai ser liberada. Porque hoje Deus vai enviar anjos, Deus vai enviar príncipes. Há uma batalha acontecendo, sendo travada no reino do Espírito agora. Em nome de Jesus, começa agora a andar na sua casa. Começa agora a se posicionar. Você que está enfermo, meu irmão, começa a ser curado agora. Começa a ser curado agora. Você que está com medo, começa a ser fortalecido em Deus agora. Em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Vamos lá, meu irmão. Começa a mover as águas agora, em nome de Jesus. Você que está travando uma batalha espiritual, se levanta com autoridade agora. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos lá, através da adoração, Vamos cantar em nome de Jesus. ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a
Agora que Deus começa a liberar os anjos que estão retidos no reino do Espírito. É neste momento, queridos, é neste momento que os anjos estão sendo liberados. Através da adoração, Deus está enviando um batalhão, um exército de anjos para batalhar por você nessa noite. Continue os instrumentos. Eu não sei se você pode ver, querido. Eu não sei se você consegue enxergar no mundo espiritual. Mas essa noite, queridos, a unção foi agitada dos céus. Deus começou a liberar um exército de anjos, queridos. Eu vejo anjos entrando em muitas casas nessa noite. Eu vejo anjos de Deus percorrendo por todos os lugares. Eu vejo anjos de Deus entrando nos hospitais. Eu vejo anjos de Deus acorrentando agora espíritos de morte que foram enviados para destruir, para matar vidas. Eu vejo anjos de Deus caminhando por todos os lugares dessa terra. Oh, Riadarachorecas, Erecandarachurias, Decandarachorias, Perecouriachiacas, Ricandarachoriaramalai, Reiandalaçuias, Richocarandalas, Riconcharandamalai.
esta peleja você não terá que pelejar, porque o Senhor é contigo. Hoje o Senhor assume o controle da tua vida, está mudando a história de muitas pessoas, está quebrando grilhões. Eu vejo agora o Espírito Santo de Deus trazendo vida, porque muitos estavam à beira da morte, o medo estava te assolando, mas nessa noite as águas foram movidas, as águas foram agitadas. Receba nessa noite a cura de Deus, receba nesta noite o milagre do Senhor, receba nesta noite poder, visão, ousadia, em nome de Jesus. Olhos estão sendo abertos, olhos estão sendo abertos. Pessoas que olhavam para dentro da sua casa, estavam achando que era normal algumas coisas acontecerem. Hoje a sua visão está sendo aberta para ver o nível de batalha espiritual que você está travando. Mas nessa noite o Senhor está te fortalecendo para que no nome de Jesus você vença essas batalhas, você viva o sobrenatural dele. Eu quero declarar que nesta noite todo esse espírito de morte tomando as nações, tomando a nossa cidade, o nosso estado, hoje está sendo acorrentado pelo poder do nome de Jesus, porque os ruídos de Deus estão se levantando agora. A natureza aguarda com expectativa a manifestação dos ruídos dos filhos maduros de Deus. A natureza aguarda, a natureza tem a expectativa que os crentes maduros se levantam para mudar a realidade espiritual. Receba agora poder de Deus, poder de Deus. Receba agora a vida de Deus. Receba em nome de Jesus a honra. Glória a Deus. Que a tua bênção, Pai, seja sobre cada casa, sobre cada vida, fortalecendo os teus filhos e levando a viver uma nova dimensão espiritual. Que venha cura, que venha poder, autoridade, ousadia. Que nesta noite os teus filhos se levantem para mudar a situação dessa terra. Fazemos parte do reino da luz. Obrigado porque somos do reino da luz. Temos a clareza da verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade não é o que os médicos dizem. A verdade não é o que o mundo diz. A verdade não é o que os repórteres dizem. A verdade é o que a tua palavra diz. O reino da luz, o reino da verdade, o reino da verdade. Ah, Deus, por favor, abra os olhos dos teus filhos, Deus. Tira-os do engano. Tira-os do engano. Que
eles conheçam a verdade de quem Tu és e quem somos em Ti, a verdade que não há enfermidade sobre nós, a verdade que não há miséria sobre nós, a verdade que somos mais do que vencedores. Por favor, Deus, traga a revelação da verdade para os Teus filhos. Espírito Santo, Espírito da verdade, mostra a verdade para cada um dos nossos irmãos. Traga a verdade. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo possa nos levar a conhecer a verdade, a desfrutar da verdade, viver a verdade, no nome de Jesus. Deus abençoe. Que a verdade de Deus esteja contigo todos os dias.